A China está dominando o mundo economicamente e o Brasil está entre os seus principais alvos. Nesse documentário, você vai entender como a China pode se tornar um grande risco para a nossa democracia e também para a soberania do país. E quais são as estratégias que eles estão utilizando para isso. E para entendermos quais são os seus objetivos e também quais os impactos que isso pode causar para o nosso país, nós precisamos também compreender um pouco melhor a história dessa que pode se tornar em breve a maior potência econômica mundial. A República Popular da China é o terceiro maior país do mundo e também o mais populoso, com mais de 1.410 bilhões de habitantes, o que significa proporcionalmente 1/5 da população da Terra e quase 7 vezes mais que a população do Brasil. É uma das mais antigas civilizações do mundo e foi governada durante a maior parte da sua história por monarquias hereditárias, conhecidas como dinastias, que tiveram seu início com a dinastia Xia, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, e terminaram com a queda da dinastia Qing em 1911. Sua história de guerras pela expansão territorial e domínio do mundo começa em 221 a.C., quando a dinastia Qin começou a conquistar vários reinos para formar um império único. Ou seja, o desejo de dominar o mundo já está no DNA dos chineses desde o início da sua história. Em 1911, a China se tornou uma república democrática após a queda da dinastia Qing. Porém, desde 1927, os comunistas já tentavam tomar o poder. Em 1947, em meio a uma longa guerra civil, o Partido Comunista assumiu o poder na China, e seu líder, Mao Tse-tung, anunciou o nascimento de uma nova nação, a República Popular da China, descrita por ele mesmo como uma ditadura democrática popular liderada pela classe trabalhadora e baseada na aliança de trabalhadores e camponeses. Mao Tse-tung, com o apoio dos soviéticos, decretou que o Estado chinês controlaria todos os meios de produção, tanto rurais como urbanos, além de determinar a existência das fazendas coletivas, ou comunas populares, e a criação de indústrias estatais. Seu grande objetivo era controlar a economia, a política, a tecnologia, as forças armadas e todos os recursos naturais disponíveis nos seus territórios. Devido ao modelo econômico e político comunista que foi implantado, o país passou a ter baixa produtividade e pouca competitividade no mercado externo. Escolas e universidades foram fechadas por diversos anos pela Guarda Vermelha de Mao Tse-tung. Sua política comunista também causou uma insuficiência alimentar muito séria e a fome chegou a matar 45 milhões de pessoas entre 1958 a 1962. Em meados dos anos 60, outro projeto controverso foi instaurado pelo Partido Comunista, a Revolução Cultural, uma campanha contra partidários do capitalismo para eliminar a cultura burguesa, assim como eliminar seus inimigos políticos dentro do próprio Partido Comunista Chinês. Milhões de pessoas foram aterrorizadas, presas e assassinadas pela Guarda Vermelha de Mao Tse-tung. O Partido Comunista também promoveu um forte culto à personalidade, que transformou Mao em uma espécie de divindade nacional. O resultado do governo comunista de Mao Tse-tung foi que a China ficou isolada política, cultural e economicamente do mundo. Um país populoso, repleto de problemas sociais, como a falta de infraestrutura, analfabetismo e séria deficiência tecnológica. Com a morte de Mao Tse-tung, é nesse contexto que Deng Xiaoping assume o comando do país em 1976, com uma nova visão de governo, planejando iniciar a recuperação tecnológica e econômica da China através da abertura da economia chinesa para o mundo, porém continuando a controlar efetivamente as decisões por meio da forte intervenção do Estado, sem democracia.
Durante seu governo, a China realizou inúmeras privatizações, permitindo pela primeira vez a entrada controlada de capital estrangeiro nas empresas do país e colocando em prática seu plano para o desenvolvimento econômico, que incluía um forte investimento na agricultura, indústria de base, indústria bélica, tecnologia e ciência. Os resultados realmente começaram a aparecer no final dos anos 90, e ao longo dos últimos 20 anos, a China tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento no mundo, sendo o maior exportador e o terceiro maior importador de mercadorias do planeta. Sua industrialização foi promovida praticamente sem regras e com um incentivo ilimitado do governo, o que reduziu a sua taxa de pobreza de 53% em 1981 para 8% em 2001. Atualmente, o Produto Interno Bruto chinês só é superado pelo dos Estados Unidos. No entanto, em termos de paridade de poder de compra, já é o país mais rico do mundo. A China também possui o setor bancário mais rico e a instituição com o maior total de ativos, o Banco Industrial e Comercial da China. E é também o principal gigante comercial. Produz e exporta mais que qualquer outro país, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo. Nos últimos 40 anos, a China comunista se transformou de um país pobre e rural em uma superpotência industrial, econômica, tecnológica e científica. Além disso, é reconhecida como uma potência nuclear e possui o maior exército do mundo em número de soldados e o segundo maior orçamento de defesa do planeta, perdendo novamente apenas para os Estados Unidos da América. Acompanhando toda a sua história, fica óbvio que a China quer sim dominar o mundo, mas ao contrário do que muitos imaginam, seu objetivo nunca foi fazer isso através de uma guerra ou da invasão de territórios como estamos acostumados a ver durante toda a história da humanidade. A China aparentemente aplica os conhecimentos do general Sun Tzu, que viveu entre os anos 544 a.C. a 496 a.C., e escreveu um tratado sobre táticas militares chamado A Arte da Guerra, livro que atualmente também é leitura obrigatória nas melhores escolas de negócio em todo o mundo. Algumas das principais lições de Sun Tzu encontradas nesse livro e que podemos ver claramente que são utilizadas pela China em suas estratégias são: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E se o inimigo deixar uma porta aberta, precipitemo-nos por ela. Dessa forma, governantes como Deng Xiaoping, Jiang Zemin e o atual presidente Xi Jinping entenderam que a melhor forma de dominar o mundo seria dominando o comércio, a economia global, os setores estratégicos como comunicações, geração de energia, logística e, lógico, construir um potencial bélico forte o suficiente para poder manter sua posição. Até cerca de uma década atrás, a China apresentava uma imagem modesta para o mundo. Os ministros chineses insistiam que o país ainda era uma nação em desenvolvimento e que tinha muito a aprender com o Ocidente. O slogan oficial do governo era esconder a força e aguardar o momento. Uma frase que nos remete a mais dois ensinamentos do general Sun Tzu. O primeiro é: um chefe que é capaz deve fingir ser incapaz. Se está pronto, deve fingir-se despreparado. Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe. E o segundo ensinamento é: seja extremamente sutil, tão sutil que ninguém possa achar qualquer rastro. Seja extremamente misterioso, tão misterioso que ninguém possa ouvir qualquer informação. Se um general puder agir assim, então poderá celebrar o destino do inimigo em suas próprias mãos. Quando Xi Jinping assumiu o poder em 2013, a velha modéstia acabou e um novo slogan emergiu: esforce-se para ter êxito.
A China já era considerada nesse momento a fábrica do mundo e uma grande potência econômica e militar, mas não fazia propaganda disso. Esperou estar forte e preparada o suficiente para começar sutilmente mostrar as suas garras. Foi a partir do governo de Xi Jinping que a China iniciou uma política agressiva de investimentos em todo o mundo, montando suas próprias fábricas e bancos de desenvolvimento, comprando empresas de setores estratégicos como mineração, transportes, logística, financeiro, geração de energia, petróleo e gás, comunicação, entre outras. A estratégia do governo chinês desde então tem sido utilizar grupos chamados rinocerontes cinzas, como a HNA, Vandergroup, Anbang e outros. Assim, ele pode adquirir essas empresas e, tempos depois, com a justificativa que esses grupos estavam em dificuldades financeiras, os mesmos são estatizados completamente ou parcialmente, passando a propriedade das empresas adquiridas para o governo chinês. Estabelecer rotas de comércio e promover o desenvolvimento da infraestrutura ao longo dessas rotas, o fortalecimento da diplomacia econômica e a abertura e promoção do comércio, além da estratégia de desenvolvimento interno. Em 2017, já somavam 68 países envolvidos no programa, em 270 projetos concretos que ao todo somavam aproximadamente 900 bilhões de dólares. O projeto One Belt One Road inclui a construção de ferrovias em diversos países, compras de portos estratégicos em todo o mundo, gasodutos, empresas de extração de minérios, usinas geradoras de energia, fábricas e até a construção de rodovias. Segundo estimativas, está localizado próximo aos Estados Unidos e é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e minérios. Além disso, é rico em recursos energéticos e recursos naturais e possui uma cultura socialista na população trabalhada desde o início do século XX. Ao mesmo tempo, o Brasil possui uma fragilidade em sua economia e muita facilidade em corromper políticos, o que facilita sua entrada no país. A China se tornou, ao longo desse século, nosso maior investidor externo. Segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores divulgados em 2019, apenas entre 2003 e 2019, os chineses colocaram por aqui 70 bilhões de dólares, ou 37,3% do total investido por estrangeiros. Apesar do número de projetos ainda ser menor do que o de outros países, os chineses já investem mais no Brasil do que americanos, japoneses ou canadenses, cuja presença no país já está estabelecida há décadas. Em 2020, a China foi também o principal parceiro comercial brasileiro, sendo o destino final de 34,2% das exportações feitas pelo Brasil e por 21,4% das importações totais, gerando um superávit muito positivo para nosso país. As exportações feitas para a China foram 3,3 vezes maiores do que as para os Estados Unidos e 2,47 vezes maiores do que para a União Europeia. A crise atual também criou uma grande oportunidade para os chineses ampliarem seus negócios em nosso país. Sem medo de gastar e com um forte apetite para o risco, eles planejam desembolsar apenas em 2021 mais de 20 bilhões de dólares na compra de ativos brasileiros. E já estão de olho em diversas privatizações, como a dos Correios, por exemplo, que apesar de oficialmente não ter interesse do governo chinês, está sendo disputada pela empresa Alibaba, dona de um dos maiores marketplaces do mundo, o AliExpress. O Brasil já é o segundo destino de investimentos chineses na área de infraestrutura no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Na lista de companhias que planejam desembarcar no país, de olho especialmente nos setores de energia, transportes e agronegócios, há nomes ainda desconhecidos dos brasileiros, como a China Sulphur Power Grid, a Huaneng, a Huadian,
a Shanghai Electric, a SPIC e a Guodian. Enquanto essas companhias não chegam, outras chinesas estão mais avançadas na estratégia de expandir os negócios. A State Grid, por exemplo, liderou os investimentos no ano passado, com a compra da empresa de energia CPFL de Campinas. A China Three Gorges arrematou hidrelétricas que pertenciam à estatal CESP e comprou ativos da Duke Energy. A China Communications Construction Company adquiriu a construtora Concremat, aproveitando o enfraquecimento das empreiteiras brasileiras após os escândalos da Lava Jato. A Pengxin comprou participação nas empresas agrícolas Fiagril e Nabela Agrícola. Segundo o levantamento das consultorias A.T. Kearney e Dialogic, apenas de 2015 para cá, os chineses compraram 21 empresas brasileiras. O atual movimento tem sido considerado como a terceira hostil, de olho no setor de mineração e aço. Essa mesma empresa hoje detém uma participação na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que aposta na exploração do nióbio. Na segunda onda de investimentos chineses, apareceram companhias que tinham pouca ou quase nenhuma experiência no mercado externo, como diversas do setor automobilístico, muitas delas que acabaram não dando certo. Nos próximos meses, vários negócios em andamento poderão ser concluídos também. É o caso da Shanghai Electric, que estuda assumir projetos de transmissão da Eletrosul, cujos investimentos somam 3,3 bilhões de reais. A SPIC está na disputa pela compra da hidrelétrica Santo Antônio, e a China Communications Construction Company tem vários ativos na mira, desde construtoras até ferrovias. A Pengxin, também citada anteriormente, negocia a compra de parte do banco Indusval e faz planos de levantar um fundo de $1 bilhão para investir em agricultura. A gigante energética chinesa China Three Gorges também adquiriu a Companhia Energética de São Paulo, conhecida por CESP, que é a maior geradora privada de energia do Brasil, com 14 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos. Enquanto isso, o impacto dos investimentos chineses no agronegócio e exportações já está trazendo consequências para a população brasileira. A China foi o maior comprador do agronegócio brasileiro em 2019, segundo nota divulgada pelo Ministério da Agricultura, investindo cerca de $24 bilhões. Entre janeiro e julho, o Brasil exportou 50,5 toneladas de soja para a China, o que representa entre 90% a 95% de toda a soja vendida. Ou seja, a agricultura brasileira já está nas mãos dos chineses, mesmo que indiretamente. Ainda em 2019, a China foi também o único país estrangeiro a ter empresas dando lance pelas 10 áreas de petróleo oferecidas nos 2 leilões do pré-sal, realizados pelo governo brasileiro. Embora companhias de 13 países, como Inglaterra, Estados Unidos e França, estivessem inscritas nesses leilões, essas empresas não deram lances porque consideraram os valores muito altos. Mas esse interesse não começou aí. Faz cerca de 10 anos que a China passou a ter uma participação mais ativa em concorrências para exploração de campos do pré-sal e pós-sal. Em 2012, um consórcio com a presença das estatais China National Petroleum Corporation e a China National Offshore Oil Corporation venceu o leilão do Campo de Libra, um dos maiores do pré-sal. Juntas, as duas empresas têm 20% de participação no consórcio. Porém, antes disso, a China já tinha participação de 11 blocos de petróleo no Brasil. De acordo com especialistas, o investimento dos chineses no Brasil integra uma estratégia de curto a médio prazo do país em expandir sua rede de abastecimento de petróleo e gás pelo mundo. Apesar de ser a segunda maior economia do mundo, a China não possui em seu próprio território reservas de petróleo capazes de abastecer o mercado interno e garantir o rápido ritmo de crescimento. Por esse motivo, o presidente chinês Xi Jinping lançou nos últimos anos uma ofensiva para diversificar ao máximo as fontes de extração de gás e petróleo por empresas chinesas.
com grandes investimentos em operações de petróleo na África, no Oriente Médio, na Venezuela e também no Brasil. Outra área de muito interesse da China é a de comunicação. Na China não existe liberdade de imprensa e, com exceção de alguns meios de comunicação privados, o setor de mídia está sob o controle estatal. Porém, já é o maior investidor externo em redes de comunicação no Brasil. A Rede Globo e a Band, e até mesmo a EBC, empresa brasileira de comunicação, fizeram acordos de cooperação econômica com a China Media Group, um conglomerado estatal de telecomunicações com ampla atuação no território chinês e com ações operacionais espalhadas em diversas partes do mundo. A justificativa usada para esses acordos de cooperação tem sido a troca de programas, compartilhamento de conteúdos, produção conjunta, transmissão cooperativa, formação de pessoal e intercâmbio tecnológico. O GMC, grupo estatal criado em 2018 como resultado da fusão da Televisão Central da China, da Rádio Nacional da China e da Rádio Internacional da China, também fechou acordo com o Ministério da Cidadania brasileiro para intercâmbio de programas de filmes, promoção de festivais de cinema nos dois países e abertura de conversas para estabelecer um canal de TV por assinatura dedicado exclusivamente a programas e filmes chineses brasileiros. Mas não é apenas através de acordos de cooperação oficiais que a China interfere na imprensa brasileira. Ela também faz isso através da verba publicitária das empresas que adquiriu no Brasil e até mesmo pela compra de veiculação de conteúdos de seu interesse. Segundo informações de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, publicados em 6 de janeiro de 2020, o jornal China Daily, controlado pelo Partido Comunista da China, pagou a veículos de comunicação brasileiros de modo a promover conteúdo governamental. Na lista, a empresa Folha da Manhã S.A., dona da Folha de São Paulo, arrecadou $405 mil entre 2016 e 2020. Apenas em janeiro de 2019, a Folha de São Paulo recebeu $41,4 mil para publicar material governamental chinês. Os recursos também se destinaram à editora Globo, responsável por arrecadar $109 mil entre 2017 e 2018. O jornal Correio Brasiliense também abocanhou $15.450 em novembro de 2019. Essas são apenas as informações que se tornaram públicas, pois é possível que o financiamento da China para veículos de comunicação no Brasil, de forma direta ou indireta, seja muitas vezes maior. O novo passo para a dominação cultural da China é a compra de escolas e universidades em todo o mundo, ou mesmo o financiamento direto e indireto de projetos e pesquisas, forma de investir indiretamente nessas instituições. No Brasil, os primeiros passos já estão sendo dados. Recentemente, o Partido Comunista da China inaugurou na cidade do Rio de Janeiro a primeira escola chinesa internacional. A instituição foi criada com financiamento da ditadura e de empresários do país asiático. Segundo o site do colégio, inaugurado em 11 de maio, o objetivo é proporcionar ensino de qualidade. O modelo usado será o da educação básica chinesa, com ensinos do pensador Confúcio em ambiente trilingüe, mandarim, português e inglês. Como já falamos anteriormente, devido sua localização privilegiada na América, sua grande extensão territorial, riquezas naturais e minerais e potencial agrícola e energético, o Brasil é um dos países mais importantes atualmente para a China. E ter um parceiro como esse nas mãos de conservadores liberais não é visto com bons olhos pelo Partido Comunista. Por esse motivo, a China tem investido direta e indiretamente em ações que estimulem no país a ideologia comunista, estimulando um novo governo de esquerda no Brasil.
O modelo de governo totalitário praticado pelo Partido Comunista na China é o mesmo defendido pela esquerda em todo o mundo, o que significa um grande risco para nosso país. Já que uma vez caindo nas mãos de um ditador, corremos o risco de virarmos uma nova Venezuela, uma nova Cuba, e não uma China com todas suas características capitalistas e socialistas. O Brasil é visto como um produtor primário, ou seja, uma grande reserva de alimentos, minérios, recursos energéticos e recursos naturais, o que tem um baixo valor agregado para a população em geral, mas alto valor para um país como a China. A China pretende continuar sendo a fábrica do mundo e se tornar a maior potência global. E sua maneira de manter o poder é continuando a ser a grande potência econômica, militar, tecnológica e científica. Para os demais países como o Brasil, o que resta é se tornar uma colônia fornecedora de insumos para a grande potência. E isso fica muito mais fácil com um governo de esquerda dominando o país. Esse documentário retrata apenas uma pequena parte de todo o projeto de poder da China e de toda a interferência que ela tem feito ao longo dos anos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Em uma guerra político, ideológica, econômica e comercial como a que estamos enfrentando, não existem santos, não existem inocentes. Mas para que nós possamos ter algum tipo de chance, precisamos manter a nossa liberdade e a nossa soberania, evitando o máximo possível a dominação cultural, política e econômica que a China está tentando impor para o Brasil. Depois de passar por esse teste do Bolsonaro, um negacionista, um criminoso que será julgado pela história e será julgado por tribunais, seja no Brasil, seja em tribunais internacionais, é prova de que esse país tem grandeza. Com um negacionista dizendo que isso era uma gripezinha, um resfriadozinho, não use máscara, alguém que tira a máscara de criança, alguém que compra cloroquina e não compra vacina, e o país sobreviver a isto, esta é a grandeza do Brasil. Este é o legado triste, mas que nos traz força para saber que o Brasil é maior do que aquele que o comanda. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro? Peraí. Então vamos tomar Bolsonaro. Seguinte, deixa eu explicar uma coisa, ô calcinha apertada. Vamos pro site do seu partido, site do PSDB, tá, gente? Presta atenção. Aqui, ó, tucano.org.br, Dória inaugura escritório na China e comemora, enfim. Esse site, olha, eu vou na página do dia 9 de agosto de 2019, tá? Presta atenção, vem comigo, Agripino, vambora. Agripino, você lembra disso aqui? Por meio do Instituto Butantan, o governo paulista assinou um importante acordo com a Bravovax, sediada na província de Hubei. Depois você pesquisa de onde de onde surgiu o vírus, tá, gente? Vocês pesquisam. Olha só, para a colaboração do Centro de Pesquisa Brasileiro com a companhia chinesa no desenvolvimento de vacina, presta atenção, ó, pentavalente contra o rotavírus. Tinha nem nome ainda dessa porcaria. O nome era rotavírus. Ok. 2019, agosto. A pandemia foi chegar aqui, o vírus foi circular no Brasil em fevereiro. O emparelhamento do mercado da morte precisava de um agente chinês, da Itália, da França, da Alemanha, da Suíça, enfim, e do Brasil. Só que não pode ser um político, tem que ser um gestor. Eu continuo sendo um gestor, um administrador. Então chamaram um gestor. Porque se o caso era de saúde, e na ocasião quem representava a saúde nacional era o Mandetta, por que não era o Mandetta que estava lá? Por que não era o presidente da República, já que se tratava de uma situação para a nação? Por que tinha que ser um governador de um estado do Brasil sem o presidente saber? Vamos entender isso aqui. Isso é para vocês entenderem que o mercado da morte estava sendo montado, o produto já estava sendo fabricado, já tinha agentes para trazer e para vender. Não é isso, Agripino? Vamos lá. Agora é o seguinte, olha, em seguida, quando alarmaram que estaria vindo uma doença, enfim, olha o que o Drauzio Varela, já que ele entende do assunto, né? Isso nunca vai acontecer. Ah, não? Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. Ah, tem não? De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Você de esquerda, quem foi que falou a gripezinha, o resfriadinho? Quem foi? Foi genocida. Olha aqui esse papo do Drauzio. Deixa eu voltar aqui, gente. Olha só. Quando foi? Filma aqui.
30 de janeiro. Vai lembrando, 30 de janeiro de 2020. Ok, só que olha o que aconteceu em seguida. Em seguida, governo federal decreta estado de emergência para conter coronavírus no Brasil. Olha só, olha o genocida. Bolsonaro também enviou ao Legislativo um projeto de lei que cria quarentena e torna exames, vacinação e tratamento obrigatório. Ele não é genocida? Se ele é um genocida, ele já está falando em vacina, quando não tinha ainda vacina, o laboratório não fabricava vacina. Mas e se ele é genocida, ele tem que matar o povo. Aqui ele está mandando o povo tomar cuidado, decretou um estado de emergência. Estranho, não? Você nunca reparou isso? Ok. Agora, Wesley, esse site aí você inventou. Não inventei porque eu não sou o dono da Folha de São Paulo. Então, montaram isso? Não montamos não, que essa matéria é de 4 de fevereiro de 2020. Ou seja, quando começou o mês de fevereiro, Drauzio já tinha falado que era uma gripezinha. Não era Bolsonaro, era o Drauzio Varela. Dia 4, Bolsonaro, ok. Me segue aqui. Olha só. Então vamos ouvir o homem da saúde, vamos ouvir o Mandetta, ué. O cancelamento do carnaval não é justificável. Não? É uma festa popular, é a festa brasileira. É folia. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China. Os casos que saíram são pontuais, estão bloqueados. Os casos estão concentrados na China. Ou seja, não vai chegar no Brasil. Pode pular carnaval, né, Mandetta? Vamos lá. É lógico que todo mundo leva em consideração, mas nós temos uma vida para levar. Temos uma vida, ou a morte, né, Mandetta? Ou a vida ou a morte, né? Porque afinal o genocida não é você, é o Bolsonaro, não é assim que funciona? Que legal, né? Vamos lá, vamos continuar. Aí, João Dória, porque isso aqui foi quando? Quando foi isso aqui, gente? Olha, 6 de fevereiro, ou seja, o Bolsonaro dá um decreto 4 de fevereiro, 2 dias depois, o cara fala, não, vou derrubar o presidente. Vou falar pro presidente, o presidente está alarmando a nação a tomar cuidado, falando de vacinação, de quarentena, o genocida. E o cara da saúde dizendo, não, que Bolsonaro tá doido, para depois chamar ele de genocida. Você tá entendendo isso aqui, não? Ok, olha só. Então vamos lá. João Dória, aproveitando o embalo do Mandetta, agora olha só, na página do João Dória, quando? 22 de fevereiro. Eis aí o carnaval, olha isso aqui. Pessoal, aqui no Sambódromo de São Paulo, acompanhando o desfile das escolas do primeiro grupo. São Paulo tem um nível de qualidade excepcional no desfile das escolas de samba de São Paulo. Isso já nos últimos 4 anos. E no carnaval de rua, São Paulo assumiu a liderança. Mais de 15 milhões de pessoas nas ruas. Mais de 15 milhões de pessoas na rua! Aí fala, pastor, mas ainda não tinha ainda essa coisa da prevenção, da máscara. Como não, se essa desgraça foi pra China comprar porcaria de vacina? Se tinha alguém no Brasil que sabia que o povo ia morrer e que ia lucrar muito com venda de vacina, era esse demônio aqui, João Dória, o agente chinês. Esse é o genocida. Olha lá, mostra de novo. Eu vou repetir a fala dele aqui, vamos lá. Olha a fala dele. Milhões de pessoas nas ruas. Quantos milhões, demônio? Quantos? Mais de 15 milhões de pessoas nas ruas. Fala de novo, demônio. Quantos milhões para morrer e você vender seu produto que você comprou na China, desgraçado? Mais de 15 milhões de pessoas nas ruas. Ok, calma, deixa eu ficar calmo, cara. Na boa, eu não aguento isso não. E por que esse demônio não tá na CPI do Covid? Hein, Osmar Aziz e o Renan Canalheiros? Por quê? Por que Canalheiros? Por que esse cara, esse criminoso, não tá aí na CPI? Chegou no bolso de vocês o da China? Chegou? Deve ter chegado o do Mandetta na época. Chegou pra vocês também? Porque chegou pra muita gente, eu vou te provar. Olha só. Coronavírus, aqui. Brasil confirma o primeiro caso. O carnaval foi 22, né? Então, o primeiro caso, olha aí. Onde está o primeiro caso? Olha essa data aqui. 27 de fevereiro, ou seja, 5 dias depois do carnaval. Depois de milhões de pessoas na rua, aquecido pelo João Dória, aquecido pelo Mandetta que liberou, aqui está o primeiro caso, aparece o primeiro caso. Depois que aparece o primeiro caso, olha o que acontece aqui. Vamos ouvir o pronunciamento, já que aconteceu o primeiro caso, então o presidente vai se pronunciar. Fala, presidente. No meu caso particular. No meu caso particular, tá falando de quem? Dele? Pelo meu histórico de atleta. Histórico de atleta de quem? Dele, não tá falando do seu. Viu, esquerdopata? Tá falando dele. Caso fosse contaminado pelo... Caso eu fosse contaminado, porque ele tá dizendo o histórico dele, de atleta.
E a prevenção dele, o que ele defende como prevenção, tá? Isso aqui, olha a data, gente, 24 de março, depois do carnaval, depois que a coisa descambelhou, né? Graças ao João Dória, o grande salvador de vidas, vamos salvar vidas, né? Demônio, olha lá. Pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ele tá falando a gripezinha de quem? Ele tá chamando o vírus de gripezinha ou ele tá falando dele? Caso acontecesse comigo, nada aconteceria por causa do meu porte de atleta. Eu pegaria no máximo a gripezinha. Ele tá falando dele, não tá chamando a pandemia de gripe. Ele não minimizou o problema. Ele não fez descaso, como o João Dória e companhia vende, porque eles precisam subir em cima de alguma narrativa para ofuscar e esconder, na verdade, o verdadeiro jogo. Vocês estão entendendo ou não? Usa o cérebro, cabeça, usa a cabeça. Vamos lá. Ok, agora, olha só, a ironia do presidente. Ele vai ironizar. Quem? Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Deixa eu te lembrar quem é o médico da conhecida televisão. Vou te lembrar quem é. Olha quem é o médico. Ele vai chegar aqui. O médico é o Drauzio e a televisão é a Rede Globo. Ou seja, o Bolsonaro não falou o que você vive pregando que ele falou. Ele tirou onda com esse doutor e ele falou do problema dele. Ou seja, siga o meu conselho, porque eu sei que eu não vou pegar esse negócio. Porque ele sabia que esse negócio comprado na China, com 2 doses, ou 3 doses, ou 4 doses, 5 doses, é a mesma coisa de você aplicar água de esgoto. Agora, se você quer entender se imuniza ou não, ressuscita o Tarcísio Meira, que tomou 2 doses da Coronavac da China, do João Dória, e morreu. Ressuscita e pergunta pra ele se pode tomar ou não a Coronavac, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui. João Dória, então, agora, o que ele faz? Depois do pronunciamento do Bolsonaro, ele reúne 27 governadores para meter o pau no Bolsonaro, dizer que não quer aceitar a vacina, porque vamos vender, além de genocida, vamos vender que é negacionista. O que é o negacionista? É porque para aplicar em você, tem que ter alguém dar a segurança do efeito colateral. E se aplica aqui, o cara morre, o que eu faço? Não dou segurança, então eu não vou comprar. Simples assim, eu também não compraria, você também não compraria. Então vamos dar o nome de negacionista para ele. Aí, não, só se a Anvisa disser, ok, cara, a Anvisa vai atestar e tá tudo certo. E ele disse que o dele tá atestado pela Anvisa. A Anvisa emitiu uma nota dizendo que não atestou essa porcaria. E você tá tomando. E os estados estão comprando Coronavac. E os municípios estão comprando... Por que então? E onde está o genocídio negacionista nessa? Não sei. Pergunte ao decreto do STF. Porque olha o que aconteceu. Decisão de quem? Olha o nome dele aqui. Vou deixar bem grande para vocês. Alexandre de Moraes. Fez o quê? Proíbe Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios sobre coronavírus. A grande ideia é tirar ele do poder. Então vamos jogar todo o peso sobre ele, mas ele não manda no estado, não manda no município por um decreto de Alexandre de Moraes. E você vai no embalo. Genocida! Você é burro, velho. Por que esse bandido não está na CPI do Covid? Quanto custou? Quanto a China pagou? Você, qual o seu nome? Guilherme. Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais. Fora! E fecha a porta. Bom, agora a gente pode começar. Para que servem as leis? Para que haja ordem na sociedade? Não. Para serem cumpridas? Não. Para que as pessoas erradas paguem pelos seus atos? Não, mas será possível? Ninguém vai responder essa pergunta, certo? Para que haja justiça? Isso, finalmente! Para que haja justiça. Agora me respondam, para que serve a justiça? Para garantir os direitos humanos? Também. O que mais? Seria para diferenciar o certo do errado e premiar quem faz o bem? Não tá ruim. Mas me respondam mais uma coisa, eu agi certo ao expulsar o Guilherme da sala de aula?
Gente, é uma pergunta simples. Eu quero que vocês respondam de forma decidida e unânime. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme, sim ou não? Não. Poderia-se dizer que eu cometi um ato de injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada a respeito? Para que nós queremos leis e regras se a gente não está disposto a fazer o que é necessário para que elas sejam cumpridas? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Cada um de vocês. Não voltem a ficar calados nunca mais. Guilherme, pode entrar. Obrigado pela ajuda, viu, Guilherme? Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a dignidade. E a dignidade não se negocia. Não importa se eu sou o professor de vocês, ou se eu sou o reitor da universidade, ou se eu sou um juiz, ou até um ministro do Supremo. Não se calem diante da injustiça.